Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, aprovou 52,3 bilhões de reais em financiamentos para o agronegócio em 2024. O número representa um crescimento de 26% em relação ao ano anterior. Segundo o Ministério da Agricultura, foram realizadas mais de 191 mil operações, contando as feitas diretamente pelo BNDES e as realizadas por meio de instituições credenciadas. Do total, 5,9 bilhões de reais foram destinados ao Rio Grande do Sul em ações do Programa Emergencial para a Retomada das Atividades no estado. Uma pesquisa realizada pela Embrapa Pecuária Sudeste apurou no varejo de carnes em São Carlos, São Paulo, que tipo de embalagens os estabelecimentos usam. Os pesquisadores dessa unidade da Embrapa têm estudado novos tipos de embalagens, mais especificamente revestimentos comestíveis, para prolongar a vida útil de produtos, agregar valor, reduzir perdas e ser mais sustentável. Vamos conversar agora com a pesquisadora Cláudia Demore. Tudo bem, Cláudia? Tudo bom, Thaís? Boa tarde a você e aos seus ouvintes. Começando aí para explicar como é possível fazer uma embalagem comestível para carnes. Na verdade, assim, a gente tem, em termos de embalagens ou de inovações direcionadas para a questão da carne, da manutenção, da qualidade, do tempo de vida, a gente tem algumas opções. Dentro dessas opções, a que vem se desenhando é o uso do que a gente chama de revestimentos, filmes, podem ser comestíveis ou não, mas que é foco aqui da pesquisa na unidade. Então, são substâncias que são, a gente colocado de biopolímeros, que a gente pode olhar gelatina, quitosana, caseína, então são substâncias biodegradáveis que você pode inserir dentro como uma espécie de um revestimento da carne e que elas ajudam aí a reduzir a questão da perda de água, oxidação, biodegradação, alguma parte de antimicrobiana, sim. Ou seja, são inovações que ajudam a você manter a qualidade do produto e estender esse tempo de vida útil dele para que você tenha aí dentro de um produto com seguridade, com atributos preservados para a mesa do consumidor. Então, na verdade, ele vai continuar tendo uma embalagem secundária, digamos assim, mas esse primeiro material em contato com o produto? Isso. É uma estratégia para que a gente tenha uma conservação melhor e a manutenção da qualidade do produto. Você pode ter uma outra embalagem que vai ser usada, aí a gente vai entrar nas embalagens para as plásticas, mas existem aí outros tipos, e aí parte da pesquisa também a gente tentou olhar a dinâmica de uso dessas embalagens, quais são, e outras estratégias, como gases ou biodegradar, materiais biodegradáveis, desenhos mais de economia de recursos dessas embalagens, que são pode-se chamar de secundárias, primárias ou secundárias. Agora, Cláudia, você acredita que esse tipo de solução que vem sendo encontrada ou buscada aí das embalagens comestíveis, trazendo essa maior durabilidade, pode trazer também um aumento de preço ao consumidor? Então, acho que é importante a gente colocar a embalagem como um elemento que ajudou nessa coisa da distribuição e do barateamento também de produtos, né? Se a gente pensar, então, assim, a embalagem como forma de proteção, de extensão de vida do produto, isso ajuda na composição do preço desse produto disponibilizado para o consumidor. A gente, dentro da pesquisa, fez uma pergunta de qual era o percentual de preço, da embalagem no preço do produto. E isso variou de 1% a 5%, né? Embalagens que provavelmente são mais recentes, elas vêm para o mercado com preço maior e que podem aí, ter um impacto nesse preço do produto. Mas também isso dilui, porque se você tem um produto mais conservado, tempo de vida maior, você na verdade está diluindo. E vamos pegar, por exemplo, uma das inovações aí, que é a embalagem a vácuo. Se a gente olhar desde da criação da embalagem a vácuo até hoje,
houve um barateamento do custo dessa embalagem, né, para o consumidor final, e ela proporcionou, por exemplo, também uma oferta maior de mix de produtos, né? Então, você está lá disponível, embalado para o consumidor, que tem colocado a praticidade. Então, assim, se num primeiro momento você pode ter esse custo aparentemente maior, isso vai se diluindo conforme vai tendo o uso dessa inovação. E ela também, assim, ajuda nessa coisa da preservação que, final de contas, vai impactar aí da perda do produto, que também é considerada aí no preço final do produto. Sim, agora que você falou, considerando hoje a carne embalada a vácuo que a gente encontra no balcão do supermercado é até mais barata. Sim. Então, a pesquisa, na verdade, assim, o que que a gente tentou estabelecer? Qual que era a dinâmica de uso de embalagens e revestimentos em uma cidade, que no caso foi São Carlos, entrevistando os estabelecimentos varejistas do segmento. Então, a gente entrevistou 24 e percebeu, assim, que tipo de uso que elas têm, de embalagens que estão sendo usadas. A gente ainda tem muito uso dos sacos plásticos de bobina, mas a embalagem a vácuo também é utilizada por boa parte desses estabelecimentos, assim como aquelas bandejas de isopor com recobrimento de plástico. Isso é um pouco, às vezes, diferente de outros países que a gente observa, em que você tem, por exemplo, maior presença de embalagens que a gente chama de atmosfera modificada, onde você tem inserção de algum tipo de gás que ajuda a preservar a qualidade do produto, ou mesmo já embalagens que são prontas para consumo, mas que não tem mais aquela bandejinha de isopor, né? Ela já tem uma outra conformação de estrutura ou usa cartonado, enfim. Então, a gente verificou assim que você tem disponível no mercado opções, elas muitas vezes ainda não estão incorporadas dentro do setor produtivo. E, por exemplo, essa questão do revestimento que a gente comentou inicialmente, ela também é quase que desconhecida. Só 8% dos entrevistados colocam que conhecem o produto ou conhecem o que significa, e 50% dizem que não utilizaria, que não, só um quarto utilizaria esse tipo. Então, existe aí, às vezes, um gap entre o que está disponível para ser utilizado e o que, de fato, a gente tem já incorporado na vida do consumidor, nesses estabelecimentos. Cláudio, você acredita que a apresentação da carne, por exemplo, embalada, pode contribuir numa percepção maior de qualidade, de inspeção, até por ter um rótulo? Acho que a embalagem, né, ela contribui não só para essas questões de conservação, mas ela também tem uma questão da informação que ela pode ter. Por exemplo, você tem hoje disponíveis tecnologias de rastreabilidade que podem estar na embalagem, né, desde saber quem é o produtor, por onde passou, ou, por exemplo, técnicas de que a gente chama de sensores de temperatura, em que você tem ali o monitoramento de temperatura daquela embalagem durante todo o processo que ela teve, com, por exemplo, alguma coisa de temperaturas críticas, se aquela embalagem, por exemplo, aquele produto acabou estando numa temperatura que não era adequada, né? Ou mesmo sensores que você tem a presença, indicam presenças de micro-organismos dentro daquilo. Isso ainda é muito, assim, muito pouco visto no mercado nacional, mas você já tem isso disponível e pode ser usado. Então, a embalagem, ela contribui de diferentes maneiras, não só na apresentação do produto, mas nessa questão da conservação e da indicação de informações para o consumidor do que ele está levando para casa, de quais são as condições que foram colocadas ali, enfim, ela tem uma importância nessa cadeia de frios que a gente tem para chegar até o produto final. Essa questão que você mencionou agora, que tem os indicadores de temperatura e outros atributos, é o que a gente chama de embalagem inteligente? Isso, são as embalagens inteligentes. Elas nos comunicam, ela tem algum tipo de dispositivo que nos ajudam a ter informações sobre aquilo. Então, se teve essa questão da falha na temperatura de conservação, ou se tem indicação de algum tipo de patógeno presente, então, elas nos comunicam
alguma informação que a gente, enquanto consumidor, não pôde acompanhar todo o processo, e também servem para o agente ali, para o atacadista ou varejista, também ter controle sobre esse processo. Mas a gente tem também as ativas, quer dizer, a de atmosfera modificada, algumas outras que, por exemplo, facilitam a vida, como a forneável, ou seja, você tem uma estrutura de possibilidades aí disponíveis dessas inovações que eu acho que valem a pena a gente olhar para elas e incorporar elas no cotidiano aí nosso. Que tipo de reflexo a adoção dessas tecnologias lá na ponta, no varejo, pode contribuir também para melhorar o consumo de carne e, por consequência, melhorar a vida do produtor? Eu acho que assim, você tem uma cadeia que está sendo estruturada e não adianta o produtor ter lá um esforço de produzir um produto de qualidade e quando chega até o consumidor isso não é disponibilizado. Então, essa observação de para quem ele está fornecendo quais são as tecnologias que os agentes estão usando é importante. Então, por exemplo, embalagens com identificação do produtor, né? Isso estabelece uma relação, uma conexão do que está sendo produzido ali com o consumidor final, né? Que é as embalagens inteligentes. E também, assim, acho que é um esforço, todo o esforço de produção daquele material ali da carne vai ser conservado até chegar ao consumidor final. Então, a perda reduzida, e isso impacta também na questão do preço, enfim. Então, acho que do ponto de vista do produtor, é importante que ele saiba dessas ofertas, dessas tecnologias disponíveis e busque informações de como é que seus parceiros têm utilizado isso, né? Como é que ele está sendo também levado o produto até o consumidor final. Outros segmentos, como a avicultura e a suinocultura, parece que já saíram um pouco na frente, tanto na questão de embalagens, quanto na questão de praticidade, apresentação e cortes. A pecuária bovina ainda precisa avançar um pouco nisso, né, Cláudia? Sim, sim, acho que tem aí um grande caminho a ser colocado, até um pouco a questão da pesquisa, para observar como essa dinâmica acontece. É claro que a gente fez uma pesquisa baseada numa cidade, isso a gente chama de pesquisa exploratória, para a gente identificar como é que é um pouco dessas características, né? Isso pode variar com regiões, né, com cidades, enfim. Mas se a gente for olhar dentro da produção de proteína animal, o comportamento por exemplo, da indústria avícola, né, de suíno e tal, você já tem uma estruturação maior de oferta de embalagens, né, para o consumidor do que a parte de bovinos que ainda tem que engatinhar, está engatinhando em alguns aspectos. E, Cláudia, quais são os próximos passos da pesquisa? Eu acho, a gente tem aqui um grupo dentro da Embrapa que trabalha a parte dos revestimentos e filmes comestíveis. Eles estão dando sequência nessas pesquisas para desenvolvimento de uma inovação, uma alternativa para ser usada dentro da parte de carnes bovinas. Então, assim, os pesquisadores aqui têm desenvolvido esses, a gente faz, a minha área é mais da socioeconomia e engenharia de produção, então a gente tenta ajudar na construção dessas informações do segmento para que a gente possa ofertar, daí, no caso do desenvolvimento de um produto, algo com maiores aderências dentro do segmento. Então, essa pesquisa traz para a gente, eu acho que uma informação de que a gente precisa ter uma aproximação maior com os agentes de uso na questão da difusão dessas informações e na questão de incorporar algumas características que eles levantam dentro da conversa com eles, da operacionalização desse produto para que ela realmente tenha o uso aí nesse segmento. Muito bem, Cláudia Demore, pesquisadora da Embrapa Pecuária Sudeste, obrigada pela participação. Eu que agradeço, Thaís, pela oportunidade de conversar e da gente divulgar essas informações de pesquisa. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinha a gente volta com clima e mercado. Até já!
Estamos de volta com a Granja na TV. E o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da Ubra tem um recado para você. Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui, seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. Segunda-feira é dia de acompanharmos as movimentações do mercado de grãos, da economia e hoje também da política com Gabriel Souza, analista da plataforma Grão Direto. Tudo bem, Gabriel? Olá, Thaís, tudo bem? A gente quer falar sobre grãos, quer falar sobre mercado, mas hoje um assunto é mais importante que a posse do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, né? Isso vai mexer com tudo. Exatamente, né? Agora está empossado o Donald Trump e agora acaba tendo reflexo, né, em toda a cadeia econômica e tudo mais, inclusive, né, acaba tendo impacto direto aqui no nosso mercado físico também. Bom, houve já na época aí da eleição uma movimentação grande, muitas coisas sendo ditas, especialmente a respeito da China. Você acha que esse primeiro dia de Trump empossado, essa primeira semana aí vai ter algum arredondamento das contas ainda, Gabriel? Creio que sim, Thaís. Eu acho que a partir de amanhã a gente vai ter um impacto maior, né, com relação ao nosso mercado de grãos aqui, principalmente por conta do feriado de Martin Luther King hoje nos Estados Unidos, então as bolsas estão fechadas, mas a gente já vê algumas primeiras movimentações do Trump, principalmente com relação agora ao novo comando do USDA, né? O USDA é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e o Trump já nomeou, né, uma nova integrante que vai acabar comandando o departamento. E ela, particularmente falando, sobre todo o histórico dela, ela valoriza muito com relação ao contato junto com o produtor. E, além disso, ela acaba também valorizando muito que essa soja, né, esse produto americano, o milho também, tenha destino interno. Então, ela tende a ter uma valorização maior do mercado interno americano, para ter essa absorção. Pois é, a gente vê uma característica aí dos governos de direita, um foco maior no seu produtor, no seu mercado interno. Isso deve acontecer nesse próximo governo de Donald Trump. Que impactos isso pode trazer para o mercado mundial de grãos, Gabriel? Vamos lá, se a gente pegar o relatório do USDA, né, na sexta-feira retrasada, né, ele acabou trazendo um corte da produção norte-americana. Junto a isso, né, tendo agora esse novo governo americano que tende a valorizar mais o mercado interno, deixar mais esse grão no, nos Estados Unidos mesmo, o que, que isso pode acarretar? Pode agora ter uma maior valorização desse mercado interno, o grão ficando um pouco mais lá e restringindo um pouco essa questão de exportação, principalmente para a China, né, a gente está comentando. Sim. E com isso, a China tende a vir atuar um pouco mais forte no Brasil, então pode ter ali uma certa escassez, né, de uma oferta americana, então acaba vendo, né, a nossa soja de uma maneira um pouco melhor, né, um pouco mais competitiva também. Bom, já que você falou em China e o Brasil também de olho nesse mercado que pode se abrir aí com os chineses, de que forma isso vai mexer com a autoestima do produtor brasileiro? A gente vem aí apesar de alguns problemas climáticos aqui no sul, mas o centro do país aí está com a sua safra a pleno, uma previsão de quase 170 milhões de toneladas de soja. Como é que isso tudo vai se arranjar, Gabriel, na sua visão, assim, com esse novo contexto mundial que a gente começa a perceber agora? Eu acho que é interessante a gente tentar relacionar tudo isso a preço, né, acho que é o mais Sim. difícil, mas também o produtor acaba, tendo o maior alvo disso. Se a gente for analisar, né, Thaís, essa super safra que está, né, desenvolvendo, né, a gente vê uma boa parte aí dos principais
estados produtores em boa condição de safra, então a gente tem uma expectativa que realmente os números sejam bem altos, né, uma safra recorde, e isso, de certa forma, traz um impacto negativo na formação de preço com relação à oferta que a gente vai ter. Então vai ser uma oferta muito grande. Se a demanda não for igual, né, aumentar uma demanda, né, principalmente com relação à exportação, que a gente comenta aqui no Brasil, que é uma boa parte, né, da nossa soja que a gente produz vai para fora, se não tiver essa pontuação de demanda externa, a gente acaba ficando refém, né, de uma pressão negativa de preço. Com essas decisões agora do governo norte-americano, que ele pode restringir um pouco mais e melhora essa questão de demanda da nossa soja, a gente pode ter uma certa estabilidade ou até um certo preço positivo com relação ao que a gente veio acompanhando anteriormente. Então, no final das contas, essas decisões, alinhado a essa super safra, né, que traria uma certa pressão nos preços, acaba sendo pelo menos neutra ou então positiva no final das contas para o produtor. Para o produtor brasileiro. Na semana passada, a gente encerrou com a soja acima de $10 o bushel, que era um alívio, digamos assim, né? Porque 9 para baixo já estava insustentável, né, Gabriel? Exatamente, né, 9 para baixo fica insustentável para o produtor norte-americano, né, que as margens ficam muito apertadas, a gente já veio de anos recorrentes, de safra recorrentes de margem apertada, e agora, né, nessa estabilidade, aí vamos dizer assim, acima dos 10,20, que é um ponto técnico bastante interessante que eu acompanho diariamente aqui e fico torcendo para a soja acabar ficando acima desses 10,20, ela traz um ar de recuperação um pouco melhor, de uma certa estabilidade de preço, que pode pelo menos trazer ali benefício com relação às margens, tanto para produtores brasileiros quanto norte-americanos. Então a gente acaba ficando feliz porque a gente está começando a ter algumas pontuações que o agro pode começar a se fortalecer a partir de agora. Tá respirando o produtor de soja. Tá difícil, tá? Por aparelhos ali, mas tá indo. Agora, Gabriel, antes da gente encerrar rapidinho, a gente teve uma notícia importante esse fim de semana aí na conjuntura mundial, que é o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Isso traz algum impacto para o produtor? Diretamente, se a gente for analisar com relação a essa formação de preço, isso pode ter algum impacto ali se a gente for relacionar petróleo, que acaba interferindo em alguns óleos vegetais, e aí depois acaba tendo um reflexo ali no grão, diretamente por conta dessa conjuntura de óleos, mas também de fertilizante. Então pode impactar na questão de formação de preço da base, né, de precificação. Então, provavelmente vai ter um impacto amanhã, né, junto a essa decisão de Trump na abertura do mercado, e acho que é bom a gente analisar que provavelmente essas próximas semanas pode ser semanas com bastante liquidez aqui de movimentações no nosso mercado. Tá certo, Gabriel, obrigada por hoje. Semana que vem a gente volta aí recuperando todos esses assuntos e trazendo as novidades aí sobre o mercado. Obrigada pela participação. Obrigado, pessoal. Boa semana. Boa semana. E o produtor rural segue de olho na previsão do tempo por conta da falta de chuvas que vem afetando o Rio Grande do Sul. E a gente vem falando aqui no programa. Vamos conversar com o João Castro, meteorologista da Ignitia Weather para a América Latina. Tudo bem, João? Tudo bem, Thaís? Como vai? Bom, a gente acompanhou aí ao longo da semana justamente o que você disse aí para a gente na segunda-feira passada, que iam ter altas temperaturas e não ia ter chuva. E realmente aquela questão de uma pancada ali na propriedade do vizinho, não. O que a gente está esperando para essa semana agora? Thaís, esse é o quadro que a gente vem observando, né? E a tendência dele se manter. A gente espera agora para essa semana uma semana mais de tempo seco, um pouco mais de nebulosidade mais na faixa leste, por conta de um ciclone que está atuando ali na faixa litorânea, né? Então é esperado ali um pouco mais de umidade que entra do oceano e eventualmente pode chover de forma muito fraca, mas mais na faixa leste mesmo do estado. Não só chuva, como também vento. Na verdade, predominantemente vento. Então é esperado bastante vento aí, pelo menos até o meio da semana, ali na faixa litorânea, na faixa sul do estado. Então, o pessoal que está produzindo, que precise ali eventualmente fazer algum tipo de aplicação, essa é uma semana que ela não é muito recomendada por conta da questão aí dos ventos que tendem a ficar mais intensos, especialmente na faixa leste, tá? Falando de chuva, o que a gente espera? A gente teve um final de semana com um pouco mais de instabilidade mais na metade sul, por conta justamente desse ciclone que ele se formou ali, né? Aquele padrão, né, que a gente sempre fala aqui, né? A baixa pressão que vem lá do Paraguai, do norte da Argentina, daí ela desce e forma um ciclone. Foi o que aconteceu, é um padrão normal da região, o produtor está acostumado, especialmente quem mora mais na metade sul, digamos assim, está acostumado com esse vento intenso. Então, para essa semana, o que a gente tem, tá, de cenário? Esse ciclone,
ele vai se deslocando para alto mar, então vai diminuindo o vento e também o tempo ficando firme em todas as regiões, tá? O que a gente espera? A partir da quinta-feira, começando lá pelo noroeste do estado, então lá a região do Santa Rosa, por exemplo, começa a dar uma condição de chuva por conta do calor também lá no Paraguai. Então esse calor vem adentrando, não é o calor que a gente viu nos últimos dias, né? Mais a temperatura normal de verão. Então a gente tem essas áreas de instabilidade que começam a entrar ali pelo noroeste do estado da quinta para sexta. De sexta para sábado é esperado, a gente já tem alguns indicativos aí dos modelos, né? Mostrando uma condição de chuva, tá? Aí uma chuva mais generalizada, especialmente lá no sábado. Ainda está cedo, estamos longe, mas é bom já a gente contar com essa chuva. Lá pelo sábado. Volumes, inicialmente, os modelos indicando volumes interessantes, tá, Thaís? Volumes de 10, 15, 35 milímetros, em praticamente todo o estado. Claro que você vai variando, né, de região para região, mas uma tendência positiva lá no próximo final de semana. Agora, essa questão aí do que você falou da chuva mais generalizada é um alívio também saber que vem de alguma forma, né, João? Porque eu estava comentando antes da gente entrar no ar aí que eu vinha na estrada esse fim de semana e chovia de um lado numa propriedade e do lado não chovia. E foi bem isso, nos grupos a gente vê o pessoal se queixando justamente dessa questão, né? Choveu no vizinho e aqui na minha lavoura não choveu. Esse tipo de chuva, né, Thaís, geralmente ela é por causa do calor, né? Então, são núcleos de chuva que se formam de forma muito isolada. Então, essa chuva, se ela chega, ela é ótima, excelente, mas não dá para o produtor contar muito com essa sorte. E como eu costumo dizer, é um sorteio, né? Cai num lado, não cai no outro. Às vezes, até mesmo dentro de uma mesma propriedade, chove num pedaço e não chove no outro. Por outro lado, essa chuva do próximo final de semana está apontando agora, né, Thaís? Vale o pessoal sempre lembrar, é uma previsão, né? Que está se indicando é justamente uma frente fria, vai se formar lá embaixo na Argentina. Então, é um sistema grande, bem formado, bem organizado, ele costuma ser mais generoso, digamos, em termos de regiões que são atingidas. Vamos ficar nessa expectativa que isso de fato se confirme, começando aí uma estabilidade, então, na quinta, lá no noroeste, de sexta para sábado, no sábado já atingindo as outras regiões. Agora, para a gente encerrar, João, na semana passada a gente teve aquela bolha de calor passando aí pelo estado, altas temperaturas junto com falta de chuva são muito mais preocupantes ainda para o produtor. As temperaturas, elas não chegam a ficar amenas, mas não tão altas quanto na semana passada, é isso? Na semana passada realmente houve picos, né? Agora, por exemplo, a gente espera, por conta dessas instabilidades que começam a se formar na quinta, a gente espera ali na quarta um aumento já da temperatura, mas não, nada muito extremo, né? A gente espera temperaturas aí na volta de 30 graus de temperatura máxima, né? O que é uma temperatura que ela é normal de verão, digamos assim. Mas nada extremamente acentuado como foi nos últimos dias, que as temperaturas passavam de 30. Bom, então tá. Agradeço, João, por enquanto. Giovanni está me dizendo aqui que encerrou o tempo. Eu ia fazer mais uma pergunta, mas na semana que vem a gente fala de novo. Vamos acompanhar essas informações aí durante a semana, João. Muito obrigada. Até mais, Thaís. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com mais informações para você. Até lá.